Boa noite, pessoal. Tá meio gelado por aqui, mas é passageiro. Vamos ver aqui, tá muito frio até. Vou mudar o filtro porque tá frio. Vou tirar. Não gosto de filtro. Vamos ver. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, meu amigo Alessandro. Vou começando aqui devagarzinho. Tô escolhendo aqui. Deixar sem filtro mesmo. Hoje o papo, além de várias novidades, eu venho falar, eu estou na quarta lição aqui do meu livro, Sair para uma Caminhada e as 11 lições que aprendi do Brasil ao Chile. Esse livro é uma experiência peregrinativa que eu fiz em 2019, quando eu fui a pé do Rio Grande do Sul até o Chile. Claro que eu recebi muitas ajudas, não precisei caminhar todo o percurso. Mas estou trazendo aqui essa obra para um relançamento dia 16 do 6, ali no Shopping Pelotas. E então eu estou contando as lições, são 11 lições. Então eu estou dando uma conversada sobre as 11 lições que eu aprendi do Brasil ao Chile. E hoje eu estou na quarta lição, tá? Sim, sim, show de bola. Inclusive eu dei um livro lá pro Guru e pro Alê, tá? Eu dei um exemplar para cada um. Eu estou relançando esse livro, fiz uma nova revisão. E aí, então estou convidando o pessoal aí, a gente está conversando. E hoje a gente vai conversar, além disso, a gente vai conversar sobre algumas novidades aí que vem trazendo, alguns movimentos diferentes aí no meu trabalho, alguns movimentos de grupos via internet, grupos de reiki virtual, grupo de Ho'oponopono da identidade própria virtual, para pessoas que querem receber e para pessoas também que querem atuar, né? Pessoas que já têm um conhecimento, já têm uma vontade de se doar, né? Para um serviço. E vai ser um momento que eu vou passar vou mentorar, vou tutorar essas pessoas junto à egrégora espiritual a qual eu pertenço, a qual eu trabalho, a qual me sustenta aqui na Terra. Então a gente vai sustentar, vai ensinar como emanar essas energias, a gente vai fazer junto. Então vai ser um novo projeto começando nesta quinta-feira, tá? Então a gente vai formar uma equipe de Reiki e Ho'oponopono da identidade própria virtual. As pessoas que vão apenas receber será gratuitamente. As pessoas que vão participar da equipe, que vão ser mentoradas, vão ter aulas semanais, elas vai ter uma energia de troca, tá? Bom, que mais os avisos que eu tenho? Os avisos normais, alguns atendimentos deixei aí no meu feed, alguns atendimentos que eu coloquei a mais, né, para diversificar mais, né? Porque antes eu estava focado mais na terapia constelacional apométrica, que é uma terapia completa, né? Mas tem pessoas às vezes que não estão ainda abertas para esse trabalho mais profundo e às vezes necessitam de um trabalho mais de limpeza energética para começar, né? Para começar a abrir um pouco o espaço, né? E às vezes fazendo uma limpeza fica mais claro e as coisas começam a andar, fluir, né? Até inclusive a energia financeira. Hoje, no final, a gente vai fazer um trabalho também de limpeza e transmutação de energias que estão bloqueando a nossa prosperidade, que estão bloqueando a nossa felicidade, né? Então a gente vai trabalhar junto isso, já com o Ho'oponopono da identidade própria. A gente vai trabalhar com a egrégora daqui do Mãe Maria, como sempre amparado, apoiado por ela, né? Então é isso que a gente vai fazer hoje, além da quarta lição. Tá? Eu vou mandar aqui um convite pro pessoal aí que não tá sabendo da live. Vou dar uma divulgada aqui.
E vamos convidando aqui, vamos começar devagarinho, tá? Bora, bem tranquilo, bem na calma. Vamos lá, pessoal. Vamos organizar também daqui uns dias algum evento lá em Três Coroas, tá? Mas a gente ir lá com o Renato, lá no Refúgio Pomar. Mas a gente está organizando ainda a viabilidade, que lá também o pessoal não conhece ainda o meu trabalho, então a gente tá nesse caminho, tá? Vamos vendo aqui, tô só mandando pro pessoal aqui, vamos começar, ok? Bom, boa noite meu amigo João, João Solé, Denise, seja bem-vinda, boa noite Ana Paula. Bom, então vamos começar hoje, eu vou falar hoje eu já, agora um pouquinho antes de vocês entrarem, eu falei o que a gente vai fazer nessa live, eu vou falar da quarta lição. No final, a gente vai fazer um exercício de limpeza e transmutação de energias, né? E, e hoje a gente vai falar da quarta lição, das 11 lições que eu aprendi do Brasil ao Chile. Por que eu estou retomando isso? Porque eu fiz uma nova edição desse livro, né? O livro, para quem não conhece, já está disponível. Eu tenho aqui exemplares para vender. E eu fiz uma nova edição desse livro. Em breve estará saindo outro, né? E a gente vai fazer um relançamento dele lá no shopping, na Vanguarda, na livraria Vanguarda, no dia 16, tá? Agora de junho, 16 de junho. Então eu estou trazendo as 11 lições aqui, conversando e trocando uma ideia com o pessoal. Ó, aí meu amigo Alessandro, lá de São Paulo, do fã-clube lá do Paranormal Experience. É um querido, valeu, obrigado, ajuda também. Show de bola. Tá, pessoal? Então é isso aí. É mais para convidar vocês, para vocês, quem não sabe do livro, começar a conhecer. E a gente vai. Foi uma experiência bem forte que eu me propus a fazer, principalmente para trazer uma prova de algo que eu já acreditava muito, mas tive uma prova, vamos dizer, experiencial de que o ser humano é generoso. E isso eu pude provar na própria pele, que eu acredito que o ser humano, na sua essência, ele é generoso. E durante essa viagem eu provei isso, né? Todas as pessoas que eu encontrei me acolheram e eu fui dependendo, literalmente, né? Da generosidade do próximo, porque eu não tinha recurso financeiro, tá? O recurso que eu tinha durou 2 dias, né? E os próximos dias eu fui indo só na fé mesmo e na confiando no ser humano. E o ser humano foi me presenteando, foram me ajudando, foram me dando o que eu precisava para cada dia, né? E claro que muitas vezes a minha mente tendeu para o negativo, eu senti um pouco de tensão, medo e ansiedade. Aí, claro, e obviamente nessa situação eu precisava ter um controle mental. E quando eu perdia esse controle, as situações não tão agradáveis acabavam chegando no meu caminho. E aí eu passava um pouco de trabalho. Mas claro que eu aprendi rápido, né? Que eu não podia perder esse controle. Então poucas vezes eu perdi e disse, cara, se eu for deixar isso acontecer toda hora, eu tô ferrado, não chego até o Chile. Meu objetivo era chegar até o Oceano Pacífico, tá? Ali foi, querendo ou não, foi uma afirmação do caminho que eu precisava trilhar, né? Na minha própria vida. Porque o objetivo dessa viagem não era só me conectar com pessoas, não era só provar que o ser humano é generoso. Não era só isso. Porque eu acreditava nisso, que o ser humano
em essência ele é generoso. Muitas pessoas estão desviadas da sua essência, estão afastadas. Mas eu sempre acreditei nisso aí. O ser humano é generoso, em essência. Que na essência nós somos centelhas divinas, que na essência nós somos amor. Isso eu sempre acreditei. Só que, claro, a gente acaba se cobrindo de várias cascas e acaba esquecendo que a gente realmente é. Mas um dos objetivos era essa conexão comigo mesmo, esse contato só eu comigo mesmo e a estrada. Então isso que foi também foi, vamos dizer, um dos objetivos. Eu digo, cara, preciso eu sozinho comigo mesmo. E Deus, né? Sempre Deus, sempre comigo, né? Nunca estou sozinho, na verdade. Bom, e aí tudo aconteceu. Então a quarta lição do nosso livro, que eu já cocrio que será um best-seller, né? Bom, a quarta lição diz que quando estamos bem intencionados, despretensiosos, com humildade e livres de interesses mesquinhos, atraímos pessoas e situações de extrema grandeza, bondade, gentileza e com as melhores intenções. Isto ocorre pela lei da atração, que está integrada à lei de ação e reação, que independem do que queremos, mas são fiéis às emanações dos nossos sentimentos e nossas atitudes. Ou seja, a qual vibração energética nós emanamos. Né? Nesse caso, querer não é poder, é necessário sentir. Então a gente tem aquela história, querer é poder. Mas querer, desejar, todo mundo quer, todo mundo deseja. Então, somente o desejar, que é mental, é muito pouco. O poder se dá quando a gente traz por coração e começa a sentir que aquilo é possível e a gente começa a alimentar aquela energia. Aí sim, começa a mudar toda a configuração do que a gente quer e a gente começa a se alinhar com a energia do nosso desejo. Tá? Então, se confirma mais uma vez que nós atraímos as situações conforme o nosso padrão vibratório, a frequência energética que estamos emitindo para o universo, através de atos, pensamentos, sentimentos e palavras, tanto consciente quanto inconscientemente. Então, muitas das vezes, nós estamos emanando coisas negativas inconscientemente. Por quê? Por causa dos programas que nós temos. Ou seja, o que são os programas? As programações que tem no nosso sistema. E essas programações de onde vêm? Vêm desde que tu te conhece por espírito, né? Então essa programação é a nossa história, que muitos chamam na linguagem oriental até de registro akáshico. Então esses programas estão no nosso campo, estão lá no nosso subconsciente, né? Que é uma divisão que foi feita da consciência para entender. Estão lá naquela parte que se chama da parte de baixo do iceberg, né? Que a gente enxerga só a pontinha do iceberg, seria a nossa parte da memória, a nossa parte consciente. É bem pouquinho, né? Vamos dizer, em torno de 5%, que eles gostam de dizer. Mas esse é um número aleatório, né? É aproximado. E a grande parte do iceberg está lá embaixo d'água. E esse é o nosso subconsciente. Ali estão nossas programações, todas as nossas crenças, coisas que a gente já carrega da nossa ancestralidade. Às vezes a gente age de uma forma, mas não precisa nem. A criança nem aprendeu nessa vida aquilo. Ela simplesmente repete um padrão ancestral. Então, padrões emocionais da ancestralidade, tá? Então a gente carrega muito isso no nosso. Por isso que essas terapias que trabalham com consciência, que trabalham com ancestralidade, elas conseguem alcançar resultados diferenciados. Por quê? Porque eles acessam aonde está a origem dos desequilíbrios. Então, às vezes, a gente atrai situações uma atrás da outra conforme a gente não quer. Pessoas negativas e tal. Mas a pessoa nessa vida é super de boa, super sempre do bem, sempre querendo fazer o bem para as outras pessoas. Tarará, tarará. Mas a gente vai ver no campo dela, por N experiência que ela teve em outras existências, vamos trazer nessa linguagem para ficar mais fácil o entendimento,
Cara, ela teve muitas vivências, vamos dizer, negativas, né? Duvidosas. Claro que na consciência que ela tinha naquele tempo. Então aquilo vai ficando impregnado no campo dela. E aí aquilo, para ser depurado, a gente tem que. Como é que a gente reverte os karmas negativos que a gente criou? Criando karmas positivos, fazendo coisas boas, tá? Então, se eu tirei vidas em outras existências, nessa existência eu tenho que dar vidas. Aí como é que são as formas de dar vida? Ué, dar vida são várias formas. Eu posso ser um médico que ginecologista, né? Que faz partos, está dando vida. Eu posso ser um terapeuta que uh, consegue tirar pessoas de depressão, consegue ajudar pessoas a saírem de, de condições de suicídio. Então, eu estou dando vida para as pessoas. Eu estou criando, eu estou trazendo informação, tem pessoas se libertando com a informação que eu estou trazendo vida. Então, existem várias formas de a gente sanar essas questões que a gente já viveu. Mas sempre eu gosto de trazer essa questão de vidas passadas, do karma. Isso na cultura oriental, seguindo cultura védica, Vedanta, seguindo essas escrituras, cara, eles não focam muito no que aconteceu na vida passada. Nenhum mestre do Kriya Yoga, que são os mestres que são minhas referências, cara, eles não focam nessa história de vida passada, que eu fui isso, fui aquilo outro. Por quê? Porque para eles, com a consciência que eles têm e que eles tentam passar para nós, só existe o aqui e agora, só existe o presente. Então, o que importa é como tu está agora e o que tu está disposto a fazer agora, tá? Então não importa. Então, por que ainda bem que a gente vem com esse véu do esquecimento, né? A gente reencarna e não lembra de nada. Então, por isso que às vezes uma regressão mal conduzida leva pessoas a estados de muita culpa, acaba criando um problema em vez de uma solução. Eu já peguei alguns pacientes assim, pessoas que acabam ficando muito depois culpadas, que eu fui não sei o que eu matei criancinha. Cara, o que tu está disposto a fazer nessa vida? Esquece lá atrás. Então, ainda bem que a gente vem com esse véu do esquecimento. E a gente só pode acessar vidas passadas. Todos os mestres, querendo ou não, começam a acessar. Então, quando tu vai expandindo a tua consciência, automaticamente, até sem querer, tu vai acessando alguns registros teus do passado, que vão sendo permitidos para fazer curas mesmo, tá? Então, quando tu já tá com a consciência pronta, tu pode acessar, tu não vai ficar morrendo de culpa. Tu vai, cara, isso já foi, já foi. Então a gente começa a acessar devagarinho algumas questões do nosso passado. Mas isso para mim não é um foco, que a gente não pode botar um foco nas vidas passadas. Acho que o foco realmente tem que ser no aqui e agora, que é o que a gente tem para mudar a nossa realidade. Bom, então como eu li, né, ali na quarta lição, é isso aí, a gente atrai. E por que essa quarta lição falou ali, que a gente atrai o que a gente vibra, etc. Porque eu atraí várias situações, cara, de pessoas me dando dicas aqueles dias, né? Aqueles dias desse quarto capítulo. Eu atraí várias situações de pessoas me dando o que eu precisava sem eu pedir nessa viagem lá quando eu estava indo ao Chile, tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal escreveu. Eu tô meio... Tá, eu tô falando sem parar. Mas não precisamos resgatar nossos fractais de sofrimento? Olha, ô Mari, isso aí não é que nós precisamos, não é algo que a gente precisa. Isso aí acaba acontecendo, entendeu? Mesmo que tu não tenha, tu não precisa saber disso. Isso acaba acontecendo, tá? Nossos fractais de alma, a gente começa a sentir pela ressonância que a gente tem, ressonância magnética que a gente tem, entrelaçamento quântico que a gente tem com eles. A gente acaba sentindo quando eles estão abaixo, vamos dizer, em situações de problema. E, claro, como tu é terapeuta, às vezes a gente consegue perceber que tem algo a fazer.
e a gente atua como ativo no processo. Mas a maioria das pessoas não tem essa noção e às vezes a maioria das pessoas também não é terapeuta. Então elas, querendo ou não, com a sua elevação, com a sua evolução, esses fractais também daqui a pouco conseguem ser resgatados, tá? Então sempre a gente é uma rede emaranhada, então por isso que a cura de um é a cura de todos, tá? Ó, vamos ver o que o meu amigo. Ó, a vida daqui pra frente, né? Bora viver. Isso aí, meu amigo, isso aí. Bora viver e fazer o nosso melhor, fazer o que a gente tem de melhor aqui e agora, né? Uma pergunta que a espiritualidade gosta de dar uma estigada às vezes aqui e teve já foi parte bastante aqui dos nossos bate-papos, é aquela pergunta: você está fazendo o seu melhor ou o possível? E isso gera muitas interpretações. Às vezes a pessoa, ah, não, mas eu estou dando o meu melhor. E isso gera muitas interpretações e, é claro, é um enigma, né? Por quê? Porque a nossa mente mente para nós. E às vezes a gente não está dando o nosso melhor, está se enganando, e a gente acha que está dando melhor. E é mentira, a gente está fazendo o possível. E tem pessoas que estão dando o melhor e acham que não estão. Por quê? Porque se cobram demais. E acham que, ah, não, mas eu podia fazer melhor. Claro, a gente sempre pode fazer melhor. Então, quando a espiritualidade quer dizer assim, ó, tá fazendo o melhor ou o possível? O melhor é assim, ó, tô fazendo o máximo que eu consigo agora. Essa é uma frase do Mário do Cortella, exatamente. É uma frase dele. Só que essa frase dele foi me dita, eu escutei ele falando e a espiritualidade disse para eu trazer para o pessoal aqui, para os grupos que eu tenho aqui, para perguntar, para reflexão. E claro que aí, às vezes, alguns dizem, ah, não, eu dei o meu melhor. Cara, e às vezes não. E claro que não sou eu que sei que a pessoa deu. Mas a espiritualidade sabe, né? Então, uh, e aí ele sabe que, cara, tu não tá dando teu melhor. Então, uh, e aí exatamente isso. Às vezes o nosso melhor, a pessoa que se cobra muito, acha que o melhor é, tipo, cara, às vezes não, cara, é o melhor que tu tem, com o que tu tem agora, tá? Então, várias situações que eu já conversei aqui com o pessoal também, às vezes o cara, porra, não, eu tinha que estudar tal coisa, não sei o quê, mas eu tenho tempo só para estudar um livro, mas eu não posso comprar o livro, e agora? Cara, aí tu vai lá e acha na internet o livro, acha lá sei eu, num site, lá tem alguém lá que liberou para baixar. Então tu tá fazendo o teu melhor com o que tu tem. Ah, mas eu preciso de tal curso para chegar lá onde eu quero. Cara, mas tu não consegue tal curso agora? Vai fazendo com o que tu tem, vai estudando no YouTube, né, vai pesquisando, vai pegando livros, né, com profundidade. Então, às vezes a gente, é isso aí, são pequenas atitudes, às vezes já caracterizam o nosso melhor. Pequenos atos, né? O que a gente não pode é fazer de conta, ficar parado. Ah, não, pois é, fica dormindo e não vai. Então, exatamente, são coisas que a gente precisa rever. E uma coisa assim que, claro, que a gente vê na internet pessoas de alta performance, já com grandes resultados, os caras fazem milagre, fazem um monte de coisa, não sei o que, tarará. E eles incentivam isso aí. Beleza, ok. Mas a gente que trabalha com energia, às vezes a gente sabe que tem pessoas que estão acabadas. Claro que a gente também sabe que o poder está dentro da gente, né? Só que tem pessoas que estão muito esgotadas espiritualmente, tá? Seja por demanda magística, seja por vamos dizer, uma série de muito tempo se negativando, caindo e não conseguindo levantar, com pouca fé às vezes, tá? Ou buscando ajuda, mas não o necessário. A gente, né? Então a pessoa vai para um buraco e acaba, e é difícil de sair, tá? Então, uh, às vezes a gente, como é que uma pessoa nesse estado, que eu já encontrei muitas pessoas nesse estado, inclusive eu já estive nesse estado, às vezes tu não consegue se ter uma alta performance, assim, né? Tu não consegue nem praticar um exercício físico semanalmente, tu não consegue manter a rotina. Tu vai um dia, dois, três, tu não vai, e isso, cara, e aí entra a nossas terapias,
E os nossos trabalhos, até mente, os trabalhos espirituais. Aí entra a apometria, aí os trabalhos mais pesados mesmo. Entra daqui a pouco um passe num terreiro de umbanda, né? Ou um passe mais de descarrego. Entra as coisas mais pesadas, por quê? Porque a gente precisa de energia, às vezes, mais densa para lidar com essa energia densa negativa, né? Para fazer uma limpeza, tá? Então, às vezes não é tão simples. Aí, às vezes a pessoa precisa ir num terreiro que mexa com uma magia divina, que mexa com uma magia de limpeza, né? Da luz, sempre buscando um lugar de luz. E, e aí as coisas começam a andar. Aí tu começa a conseguir fazer as coisas mais básicas. E tu começa a movimentar o corpo. Teve um período da minha vida que eu achava que a parte, vamos dizer, que eu ia encontrar o caminho do meio, que o Buda, que todas essas filosofias nos trazem, encontrar através só da meditação, barará, barará, barará. E aí eu me dediquei muito à questão espiritual, só que não. Depois eu percebi que é necessária ação, cara. A gente está no mundo material, terceira dimensão, quarta dimensão, desculpa. E a gente precisa de ação também, tá? Não é só meditar e ficar visualizando as coisas que não acontecem. A gente precisa dar alguns passos, mas alguns passos e respeitar o tempo do universo, o tempo de Deus, e escutar esse tempo de Deus. E isso é uma dificuldade que eu tive muito, principalmente porque eu não achava o equilíbrio. Ou eu ficava sem fazer nada e mentalizando, ou eu era muita ação, muito ansioso, queria fazer tudo, eu queria cobrar o escanteio, cabeça na área. Então, encontrar esse caminho do meio é o segredo, é um dos segredos, né? Vamos ver o que nos falaram aqui, ó. Meu amigo Alessandro aí do fã-clube Paranormal Experience me disse assim, ó, uma professora de psicanálise uma vez contou um caso de uma professora que perguntou na prova, o que fez Mendes Sá? O Uri respondeu, Mendes Sá fez o que pode. Essa é boa, essa é boa. Por isso, ó, que o Navi Terapias. Por isso é importante nos atentarmos a que tipo de energia estamos nos vinculando. Os destratores são muitos. Destratores. Eu acho que quis dizer de distrair, é isso? Ou os que fazem coisa errada aí que para enganar mesmo. Acontece bastante também. Bom, então seguindo nesse nosso papo, deixei aqui os recados, tá? Deixei os recados todos desse novo grupo que a gente está realizando, de Ho'oponopono da identidade própria e Reiki virtual, tá? As energias baixas. Tem muito. Tem muita pessoa que está... até eu não ia falar, mas vou comentar. Tem muitas coisas, isso, que tiram do caminho, que enganadores, né? Por isso que a gente precisa ter fé, buscar a nossa conexão com o nosso Deus interno, para a gente não entrar pelo. Ah, tá. Aqui, ó. Valeu, obrigado, Ju. Valeu. Ó. Expressão do Axis, tá, beleza. Distratores. Distração, beleza. Então, a gente precisa estar conectado com os nossos para encontrar os caminhos certos. Uma coisa que eu falo sempre e continuo falando, que é algo que a gente vivencia bastante aqui, principalmente no Mãe Maria, algo que a gente vem trabalhando há anos em cima disso, e vai continuar a vida inteira, é que uma mediunidade, cada vez mais o planeta está subindo a sua vibração, está indo para a quinta dimensão. Então, cada vez mais as sombras vão vir à tona, porque as sombras precisam ser resolvidas, né? Precisam ser transmutadas. Então, cada vez mais vai ter despertar de mediunidade. Só que, cara, mediunidade sem trabalhar o ego é instrumento das trevas, tá? Isso a gente vê demais, eu vejo demais. Então é a maior enganação o cara ficar achando que tem conhecimento, que tem habilidades paranormais, se não trabalhar o ego, se não trabalhar o autoconhecimento, tá? Quando eu digo trabalhar o ego, é trabalhar o autoconhecimento. Cara, esse é um tiro no pé. É um tiro no pé.
Vai ficar gravada, meu amigo, vai ficar gravado. Tarô é uma baita ferramenta. Beleza, brigadão aí, valeu, obrigado pela participação. Então, uma coisa que eu vejo também, hoje em dia tem muitos cursos, né? E para quem tem interesse em fazer curso e tal, busque alguém de confiança, alguém com, né, que você sinta o chamado de fazer com aquela pessoa, tá? E uma coisa importante é isso aí, porque às vezes o cara promete um monte de coisa. Eu vi agora ontem, antes de ontem, uma propaganda, a mesa radiônica X lá faz um monte de coisa. E não é assim que funciona. Eles prometem um monte de coisa. E não é assim. Então, daqui a pouco, o cara que está comprando o curso para ser terapeuta está sendo enganado, achando que vai resolver problemas, às vezes, pesados numa mesa radiônica. Isso é uma mentira. E o cara, às vezes, que está se tratando com ele também vai levar ruim também. Então, busque mais informação, mais aprofundamento. Não vão ficar no superficial, que quando a gente trata de coisas sérias, a gente não pode ser superficial, tá? A gente tem que se aprofundar e, principalmente, eu acho que a melhor saída de aprofundamento, a melhor saída para tudo, mesmo que seja terapias e tal, é o autoconhecimento, tá? Então, busque ferramentas que te tragam autoconhecimento, que façam você se aprofundarem para dentro de si, mas não ficar com água pela canela e achando que está no fundo, conhece o fundo do mar. Isso aí a gente vê muito também, e isso a nossa mente faz com que a gente tenha essa tendência. Ela nos engana. Se a gente não está atento, ela nos leva só até a beira da água e diz: esse é o fundo do mar. A nossa mente faz isso com a gente. Tá? Por quê? Porque para a mente, para o ego, é desconfortável coisas novas, tá? Então, por isso que para se libertar do ego, a gente tem que ter novas experiências, ou novos ambientes, a gente tem que buscar novos conhecimentos, porque aquilo que vai criar o atrito para a gente quebrar paradigmas engessados, tá? Então, a única forma de a gente se autoconhecer é tendo confronto dentro da gente, né? Então, por isso que uma opinião diferente às vezes é interessante. Não para a gente brigar com o outro, mas para a gente reavaliar o nosso ponto de vista, ouvir o ponto de vista do outro. Mesmo que a gente não concorde, ouve e fica quieto. Alguma coisa tu vai levar. Mesmo que continue não concordando, entendeu? Mas, e esse debate de conhecimentos que a gente foi nos passado, ao longo dos milênios, tem uns que não foram nem passados, foram colocados goela abaixo, né? Então não foram passados. Então, isso está impregnado no nosso inconsciente coletivo, isso está impregnado no nosso DNA. Isso, para limpar esses conhecimentos distorcidos, muitas vezes, a gente precisa confrontar com novos conhecimentos. Ou seja, né? Que nem a velha história aquela, né? Que até não sei que ano, não lembro que ano, até não sei que ano o mundo a Terra era plana. Aí depois não sei de que ano, bom, passou a ser redondo, né? Também tem várias histórias, né? Então são coisas assim que a gente precisa se colocar à prova para realmente. E às vezes a prova é essa, é apenas um conhecimento novo. E eu sempre falo, né? Aprofundar. Não vamos ficar na superficialidade quando o assunto é sério, principalmente, tá? E a nossa mente se acostuma na superficialidade, porque pode ver, a gente fica bem tentado ficar correndo o dedo no story, vendo reels, porque ali não tem profundidade nenhuma. Ali é só alimento para a mente. E é confortável, gera algumas recompensas imediatas. Mas aquilo não traz o que a gente realmente precisa para a nossa evolução. Tá? Então a gente tem que saber usar as redes sociais, são ferramentas fantásticas. Tem muitas pessoas fantásticas falando em assuntos profundos, trazendo conhecimento de ponta, trazendo muita riqueza aí, né, nas redes sociais, cara, através de um celular aí. Só que tem muitos que estão
Então, só correndo o dedinho e na superficialidade. E eu também faço isso. Tem horas que eu me pego, tô há horas só olhando bobagem ali. Às vezes eu uso pra dar uma risada mesmo, porque botar um pouco de alegria, ver umas bobagens mesmo, mas, cara, isso todo dia não, né? A gente não pode ser, isso não pode ser algo, né? Só isso, né? Quando a gente quer assunto sério, a gente tem que ir no fundo, né? Tem que aprofundar. Bom, pessoal, já falei o que eu tinha para falar. Quem chegou depois, peço que assista novamente do início, que falei bastante coisa. O assunto da live nem vim com o assunto pronto, deixei rolar. Falei da quarta lição. Esse era o único assunto que eu tinha para falar da quarta lição do livro das 11 lições que eu aprendi do Brasil ao Chile, que está sendo relançado dia 11/6 lá no shopping, shopping de Pelotas, na livraria Vanguarda, tá? Então a gente vai agora no final, a gente vai fazer uma, quem quiser, e mesmo ela vai ficar gravada, quem fizer depois também vai pegar essa energia, porque a energia é atemporal, né? E eu sempre trabalho de uma forma de atemporalidade. Então, quem fizer depois vai pegar realmente toda essa energia, vai conseguir fazer toda essa transmutação. É só se conectar. Então vamos lá. Vou pedir para todos que respire bem fundo, enquanto você vai botar uma água aqui, ó, água azul solarizada. Cada vez mais a gente vai trazer o conhecimento, agora nesse grupo que está se formando, que começa quinta-feira, nessa equipe de Reiki, Ho'oponopono da identidade própria. Cada vez mais eu vou trazer o conhecimento do Dr. Hugh Lin, tá? Também do Joe Vitale, que é um grande ícone, né? Aluno do Dr. Hugh Lin. Respirando fundo, então. Vamos fazer 3 respirações profundas. Quando eu digo profundo, é levar o ar lá em cima, levando o ar aqui até a parte superior dos pulmões, usando toda a potencialidade dos pulmões, enchendo o abdômen, depois aqui o tórax, depois a parte superior. E quando chegar lá em cima, solta pela boca e pelo nariz junto, esvaziando, 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 esvazia tudo. Essas 3 respirações vão ser rápidas, assim mesmo. Esvazia tudo. Agora de novo. Inspirando pelo nariz. Expandindo o peito. Soltando, 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 soltando. Agora esvaziando, esvaziando, esvaziando o máximo que conseguir. Esvaziando. Quem chegou depois, a gente está começando recém. A nossa... Não vai ser uma meditação, vai ser uma transmutação de energias através do Ho'oponopono da identidade própria, através de técnicas que a gente dispõe para limpar energias que estão impedindo de a gente prosperar, para limpar a energia, tá? Então vai ser uma vivência. Mais uma inspiração profunda. Vamos lá. Inspirando aqui, enchendo o abdômen primeiro, depois o tórax. Agora lá em cima. Levando o ar lá em cima, expandindo o peito. Agora esvaziando o máximo. Agora fazendo, inspirando e expirando profundamente, fechando os olhos, fazendo uma respiração abdominal. Quando inspirar, infla o abdômen. Quando expirar, pelo nariz. Quando expirar, encolhe um pouco o abdômen, sem forçar, no seu tempo, pegando o seu ritmo, colocando a atenção dos olhos no ponto de interação sobrancelhas, olhando por os olhos fechados, como se estivesse olhando por trás do nariz. Vocês vão ver que isso traz uma concentração maior.
E pode também olhar assim por trás do nariz ou elevar um pouquinho os olhos, com os olhos fechados, olhando nesse ponto aqui, ó, bem no meio da sobrancelha, um pouquinho acima. Não é bem no meio da testa, mas é por aqui, ó, tá? Coloque a atenção ali, vocês vão ver que isso vai ajudar vocês a silenciar a mente aos pouquinhos. Qualquer pensamento que vier, vocês apenas observem. Não julguem, não tentem afastar. Apenas observe, como se estivesse sentado no banco da praça, olhando as pessoas, sem julgar. Só olhando. Só observe. Se chegar algum pensamento, observa. Sempre lembrando, quando começar a vir pensamentos, se vocês acabarem indo atrás, sempre volta para a respiração. Vai fazer uma respiração um pouco mais profunda. Abdominal, sempre abdominal. Usando a parte inferior do pulmão. Agora, convido vocês a limpar todas as memórias que carregamos em comum de medo da escassez, de medo de não dar certo, todas as memórias que nós carregamos em comum de pobreza, memórias de escassez como rico não vai para o céu, que o rico não presta. Então a gente vai, todas essas memórias, que não é possível ser feliz, que para ser feliz a gente precisa ter coisas e ter pessoas. Então a gente vai limpar todas essas memórias através da divindade, através da fonte criadora, limpando essas memórias, limpando com a energia do Ho'oponopono, através do eu te amo, eu te aceito, eu sou grato, eu te amo, eu te aceito, eu sou grato, eu te amo, eu te aceito, eu sou grato. Eu sou ativar a limpeza e transmutação dessas memórias limitantes que limitam a minha prosperidade e a minha felicidade, transmutando em luz. Eu sou ativar a limpeza e transmutação dessas energias, dessas memórias que bloqueiam a minha felicidade, bloqueiam a minha prosperidade, transmutando em luz. Eu sou ativar através da energia do amor, da gratidão e da aceitação. Eu sou ativar, eu te amo, eu te aceito, eu sou grato agora. Eu sou ativar, pulsa, 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 pulsa. Agora, eu sou ativar, pulsa, 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 agora. Eu sou ativar, pulsa, 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 agora. Pedindo a Deus, a fonte criadora, limpando essas memórias, esses medos, medo da rejeição, medo da escassez, medo da morte, limpando, limpando, limpando. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Transmutando em luz. A poderosa força da chama violeta entrando no alto da cabeça de cada um que está aqui e limpando e transmutando em luz. Limpando e transmutando em luz. Limpando e transmutando em luz. Limpando essas memórias que temos em comum, através da divindade.
Sentindo a limpeza sendo feita, a transmutação. Limpando todas as memórias a nível físico, mental, emocional e espiritual. Até mesmo as memórias que compartilhamos com os nossos ancestrais, do medo de ser bem-sucedido, do medo de ser próspero, do medo da escassez, da culpa de ser abundante, da culpa e do medo de ser rico. Todas as memórias ligadas à negatividade da riqueza sendo limpa através da divindade. Lembrando que ter riqueza é muito diferente de ser rico. A gente busca ser rico e não apenas ter riqueza. Lembrando que ser rico, ser feliz são estados de espírito. Independem do externo. O externo é apenas um reflexo. Tá? São estados de espírito. Então, ter felicidade e ter riqueza são coisas que podem vir de fora, podem ser compradas. Ser rico é um estado de espírito da pessoa que alcança uma consciência de riqueza. Então, aquelas pessoas que elas são ricas em todos os quesitos, tá? E o material é um reflexo. E mesmo se elas perderem tudo, elas vão acabar recuperando, tá? Na questão material, porque elas têm a riqueza dentro delas. Ser feliz é diferente de ter felicidade, porque é ter felicidade. A gente compra momentos de felicidade, né? Tem momentos de felicidade. Mas ser feliz independe das coisas externas. Às vezes a pessoa está num lugar bem simples. Muitas pessoas, a grande maioria, já passou por isso. Às vezes está num lugar bem tranquilo, simples. Eu mesmo, às vezes no meio do mato, em algum lugar aí. E ali eu tô percebendo que eu sou feliz. Cara, a gente precisa de muito pouco para ser feliz. Claro que é legal usufruir e temos o direito de usufruir de tudo que essa terra tem nos dá. Ser escasso é uma escolha. Então eu e acho que todas as pessoas que estão aqui escolhem ser abundante, né? Não tem por que escolher ser escasso. Então a gente vai entendendo que as nossas escolhas influenciam completamente nos nossos resultados, tá? Diretamente. Então eu escolho ser feliz. Então independe do que vai acontecer. Dentro de mim, a felicidade está cravada, né? Está firme. Então essa é uma escolha que eu faço. E à medida que a gente escolhe e determina isso dentro da gente, as coisas ao nosso redor começam a se transformar. E aí a gente começa também a ter pensamentos, sentimentos e ações que alinhadas com essa nossa escolha lá do início, tá? E as coisas começam a acontecer nesse sentido. Beleza? Pessoal, alguém quer falar aí, dar alguma sensação que sentiu quando eu fiz as ativações, os comandos quânticos de limpeza, os comandos de Ho'oponopono. Lembrando que as palavras têm um poder gigantesco e a gente sempre está ancorado com egrégoras de luz de várias frentes, né, de trabalho. Então, essa egrégora do Ho'oponopono é uma egrégora fantástica, que é uma egrégora já antiga,
E é antes dos antigos Kahunas que a gente conhece do Havaí. Antes disso tinha o continente de Mu, que lá teve uma civilização avançada lá naquela região, tá? E a gente conseguiu, e querendo ou não, ficou uma herança no Havaí, ficou uma herança dessa energia do continente de Mu. Bom, alguém sentiu alguma coisa que gostaria de trocar? Ó, relembrando o livro, ó, a Ju está nos relembrando aí do nosso relançamento do livro, é dia 16 de junho, às 19 horas no Shopping Pelotas, na Vanguarda. Aí, Ana Paula, conseguiu? Sentiu? Com certeza todo mundo recebeu. Eu senti que foi. E foi feita a limpeza e as coisas vão fluindo e as coisas vão andando. É necessária a fé, muito, trabalhar e exercitar nossa fé. A fé tem que ser exercitada diariamente, como a meditação, como tudo, né? Tudo é necessário. Parou de exercitar, aquilo acaba atrofiando, tá? Então, a nossa fé é algo que a gente precisa exercitar diariamente. Com práticas, cada um faz a sua. O importante é conectar com o divino dentro da gente. Bom, gratidão, pessoal. Boa noite a todos. Fique com Deus. E essa semana eu volto, não sei o dia ainda, mas volto aí para nós dar uma conversada quando tiver um tempinho. Valeu. Beijo, boa noite. Gratidão, Ana Paula. Gratidão, Ju, Marília, Fabi.